Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma Gota de Espiritismo. Hoje, Gota do Evangelho no Lar. A gente faz todo o processo para que você faça também aí na sua casa o Evangelho no Lar, na sua casa, no seu trabalho, enfim, onde você quiser. E também fluidificamos a água, a gente fluidifica a água da gente, você fluidifica a sua água e dá tudo certo. Hoje nós vamos ler a leitura edificante do Escrínio de Luz de Emmanuel por Chico Xavier nos quadros da luta, é o item, e o Evangelho, o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item é a melancolia. A melancolia. Bom, nós fazemos todo o processo, que é oração inicial. Já separei a água aqui, você pode separar a água aí também para você, pode ser numa jarra, pode ser numa garrafinha fechada, pode ser água mineral, pode ser água torneiral, pode ser qualquer água. O importante é que você reserve um recipiente com água, não precisa destampar, o copo está aberto, se o seu é jarra pode deixar fechado, não tem problema nenhum. Então a gente vai fazer a oração inicial, a gente vai ler o livro Escrínio de Luz e comentar, depois a gente vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo e comentar, e no final, a prece final já é a fluidificação da água, é o momento que você também fluidifica a água aí na sua casa, a gente vai orientando tudo como fazer. Tem muita gente que é espírita solo, como a gente fala em casa, né? Os demais não são religiosos, ou são ateus, ou agnósticos, ou têm outras religiões, e aí você acaba, né, sozinho ou sozinha para fazer o evangelho no lar. Fica um pouco difícil, então a gente está aqui para fazer junto com você. Toda quarta-feira tem um vídeo novo que a gente libera aqui para vocês participarem conosco, tá bom? Vamos lá então, começar o nosso Evangelho no Lar, processo completo. Vamos lá. Elevemos o nosso pensamento até Jesus. O que é isso? Pensar na imagem de Jesus que você está acostumado, que remeta você a lembrar-se dele, tá? Então, vamos elevar o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos mentores que nos acompanham, benfeitores espirituais que já estão aqui conosco, nosso querido anjo guardião ou guia espiritual, muito obrigado pela presença. Senhor Jesus, gostaríamos de começar agradecendo por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, por tudo de ruim que não aconteceu na última semana e por tudo de ruim que acabou acontecendo na última semana, que também é para o nosso bem, também é para a nossa evolução. Agradecemos imensamente a sua presença, Senhor Jesus, em meio a nós, que somos mais de 2 reunidos em Teu nome, e por esse acréscimo de misericórdia é que pedimos esse acréscimo do Senhor nos ajudar apesar de nossas imperfeições, estar conosco apesar de nossas imperfeições, agir na água fluidificada de logo mais apesar das nossas imperfeições e permitir que a nossa casa, o nosso local de Evangelho no Lar seja uma embaixada da colônia espiritual a qual fazemos parte. Muito obrigado, Senhor Jesus, amigos mentores, benfeitores espirituais, guia espiritual, e que assim seja. Bom, vamos lá então. No livro Escrínio de Luz, aleatoriamente nós abrimos no item Nos quadros da luta. Vamos lá? Se já acendeste a luz do conhecimento superior na própria vida, não desdenhes estendê-la aos ângulos da jornada, que ainda mostrem a antiga dominação da sombra. Não vai achando que você é o melhor do mundo só porque já aprendeu coisas do Espiritismo, por exemplo. Não desdenha estendê-las aos ângulos da jornada. Passa adiante o máximo que você puder. Não guarda só para você, no egoísmo direto com você, o egoísmo de família. Passe adiante. Não sendo chato religioso, mas passe adiante com exemplos, né? Disse-nos o Senhor: eu não vim para curar os sãos. E nenhum de nós recolhe os talentos do céu para encarcerá-lo na torre do egoísmo a pretexto de sustentar a virtude, que se acreditou durante muito tempo que apenas um grupo de pessoas tidas como especiais, sacerdotais, é que detinham o conhecimento sobre Deus e que aquilo tinha que ficar guardado entre eles e passar umas querelazinhas, um pouquinho do que sobrou para a população. Agora não, agora nós temos que colocar a luz o mais alto possível para iluminar o máximo possível de pessoas. Não ouvides, não esqueça,
agora que te refazes ao contato do divino médico, aqueles enfermos da própria senda que se nos afiguram perseguidores na marcha de cada dia. Nossos desafetos do passado, qual acontece com os nossos amigos do pretérito, nos rodeiam em toda parte. Reencarnam-se antes de nós, retomam os laços físicos ao pé do nosso roteiro, ou reaparecem ao nosso lado quando a nossa experiência na carne já se encaminha na direção do crepúsculo. Não esqueças que, agora que nós já conhecemos um pouquinho do Espiritismo, que nós já estamos sendo, o enfermo está sendo curado, né? Ou seja, estamos conhecendo aquilo que o Cristo ensinou há 2000 anos e que agora traz com mais detalhes e com mais propriedades com o Espiritismo, não quer dizer que a gente está livre de qualquer problema que possa nos acontecer, e principalmente não podemos esquecer os outros que ainda não conhecem esse remédio, que ainda não tomam esse remédio maravilhoso chamado Espiritismo, remédio para a alma, não é? Não podemos esquecer, temos que entender que da mesma forma que a gente tem muita gente que nos ama e que está encarnado próximo da gente ou desencarnado próximo da gente, tem muita gente que não gosta de nós e que está encarnado perto da gente, ou está encarnado, ou está desencarnado também próximo de nós. É isso que nós temos que entender. E principalmente, não podemos esquecer que no crepúsculo da vida, o que é o crepúsculo? No final, né? Crepúsculo no final. No final da vida, nós vamos ter, muito provavelmente, inimigos que vão estar muito próximos da gente, recém-encarnados, que nós vamos amar muito. E o exercício de amar é muito importante. É um exercício mesmo. Ninguém ama do dia para a noite como se nada tivesse acontecido. Não treinou muito para amar. E cada um de nós precisamos treinar todo dia a amar, porque amar não cobra nada, né? Amar não requer recompensa por aquilo. A gente ama, ponto. Esse é o objetivo. É duro, é difícil a gente amar, principalmente quando não há gratidão. Mas precisamos continuar amando, porque amar é treino. É desenvolvido isso em nós. Nós precisamos aprender a fazer isso. Aqui são as criaturas que nos hostilizam no templo doméstico, ostentando o título de familiares queridos. Ali surgem na feição de companheiros repentinamente arrebatados à incompreensão e, mais além, às vezes, nos partilham a estrada até mesmo na condição de filhos de nosso amor. Aqui são os inimigos, né? Aqui, criaturas que hostilizam a gente no templo doméstico, dentro da própria família, inimigos que estão encarnados juntos, surgem na feição de companheiros repentinamente arrebatados à incompreensão, também inimigos que não nos entendem, e, mais além, próprios filhos do nosso amor, filhos do nosso coração, que são extremamente espinhosos, vamos dizer assim, conosco e nós com eles, tal qual porcos espinhos que acabam se ferindo mutuamente, e os espinhos aqui sendo as nossas imperfeições. Precisamos tomar muito cuidado com isso. De nossa parte, o que nós podemos fazer? Mexer nos espinhos dos outros? Não. Mexer nos defeitos dos outros? Não. Corrigir os outros? Não. Eu posso diminuir as pontas dos meus espinhos para ferir menos o outro, o menos possível o outro, e criar uma resistência aos espinhos alheios. E isso é um trabalho diário, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que custa e que a gente tem que insistir, perseverar até conseguir. Entretanto, é preciso considerar que não iluminamos para fugir às trevas, nem nos fazemos fortes para esquecer os fracos. Quando a gente atinge a luz, nós não atingimos a luz para deixar a treva para lá, é para iluminar lá a treva onde nós estávamos. E quando nos fazemos fortes em espírito, não é para esquecer os fracos, é para ajudá-los a serem fortes também. Ou seja, tudo que nós estamos vendo aqui nos quadros da luta, ou seja, enquanto estamos encarnados, é que seja o quanto for, muito ou pouco, que nós já conseguimos evoluir, não é para nós ostentarmos para nós mesmos e esquecermos aqueles que estão na luta conosco. Definitivamente não.
Ou seja, toda vez que a gente adquire um conhecimento, é para compartilhar. Toda vez que a gente transforma um vício em virtude, é para compartilhar. Toda vez que a gente tem o coração em condições de ajudar o outro, é para fazê-lo. Dói, muitas vezes, mas é preciso fazer, é preciso treinar. É imperioso, saibamos transportar conosco, nos braços do serviço e da paciência, os próprios adversários reencarnados, muita vez, credores de nossa vida, sem cujo auxílio não nos retiraremos do vale da indecisão. Olha que frase extraordinária. É imperioso, saibamos transportar conosco, nos braços do serviço e da paciência, os próprios adversários reencarnados, muita vez credores da nossa vida, sem cujo auxílio não nos retiraremos do vale da indecisão. Unge-te de carinho, banha-te de carinho e devotamento e ampara com segurança a quantos te fazem padecer e chorar. Tem que fazer. As mãos ingratas ou infelizes, os corações enrijecidos e as almas doentes que nos cercam constituem hoje a colheita de nossa própria sementeira de ontem no terreno do destino. Tudo aquilo que a gente está passando hoje, a gente plantou. E quem está fazendo a gente colher, está plantando. É cíclico. É imprescindível nos disponhamos a ajudá-los, restaurando-os para o bem, porque somente assim alijaremos dos próprios passos os espinheiros envenenados que amontoamos imprevidentes em nosso próprio caminho. Tinha um conhecido nosso que ele dizia, principalmente quando ele discutia com alguém, ele falava assim para a pessoa: você está plantando espinho, você está jogando espinho no caminho e você vai voltar descalço. E é verdade, ele falava isso no momento até de raiva, mas é a pura verdade. Imprescindível nos disponhamos a ajudá-los, essas pessoas que estamos convivendo, né? As mãos ingratas, infelizes, que os corações enrijecidos, as almas doentes que nos cercam o caminho hoje, né? Imprescindível que nos disponhamos a ajudá-los, restaurando-os para o bem, porque somente assim alijaremos dos próprios passos, tiraremos da frente dos próprios passos os espinheiros envenenados que amontoamos imprevidentes em nosso próprio caminho. Quando estiveres sob o impacto de tribulações e de agravos, não identifiques dessa forma, por onde passes, a lâmina da perversidade ou o ferrete da culpa, mas sim a moléstia da ignorância ou a chaga da própria dívida, para que, usando a caridade incessantemente, possas partir dos sofrimentos da noite para as alegrias do grande alvorecer. Quando nós estivermos sofrendo as ingratidões, as infelicidades causadas pelas outras pessoas, não criemos uma revolta ou uma vingança contra aquelas pessoas que estão nos fazendo padecer aquele problema. Porque, na realidade, aquilo que a pessoa tem é uma doença da ignorância, ainda não conhece as verdades da vida, ainda não atingiu um grau de evolução suficientemente para ser grato, para não ser infeliz, para não fazer da vida da gente um inferno. É uma pessoa doente. Se eu conseguir ver dessa forma, entender que é uma moléstia da ignorância, que é a chaga da própria dívida, que eu estou sofrendo aquilo porque eu plantei, então eu estou colhendo, eu sou o único responsável pelo sofrimento que eu estou passando, que aquela pessoa que está sendo o móvel do sofrimento que eu estou passando, que eu mereço porque eu plantei, ela está plantando como eu plantei no passado, e está na ignorância que eu me encontrava no passado. Olha que coisa interessante. No passado eu era ignorante, e eu era doente da ignorância, e eu então cometi um erro. Agora já não estou mais ignorante, já estou conhecedor da verdadeira vida, estou conhecedor daquilo que representa o Espiritismo, por exemplo, que é o cristianismo redivivo, entendendo aquilo que Jesus quis dizer. A reencarnação, para mim, independentemente de ser um fato científico comprovado como é hoje, eu sei que existe, mesmo a ciência não falando, mas se eu souber porque a ciência está falando, já está bom também.
Mas enfim, sei que existe a reencarnação, entendo tudo aquilo que Jesus quis dizer, então já não estou mais na ignorância, não estou mais doente da ignorância. E aí eu estou colhendo aquilo que eu plantei quando eu era ignorante. Ou seja, quando alguém está sendo o agente para que eu colha aquilo que eu plantei, que está fazendo, cometendo os equívocos, e por isso eu estou sentindo na pele o que eu fiz lá atrás para outras pessoas, essa pessoa que está cometendo os erros, ela está na doença da ignorância, como eu estava em vidas anteriores. Então há uma diferença gritante de evolução entre nós dois. Eu colhendo o que eu plantei, já numa situação da ignorância indo embora, e o outro em plena ignorância ainda, plantando, ou seja, ele está igual eu estava há algumas encarnações atrás. Percebeu? Quando nós conseguirmos, é o que diz aqui, né? Quando nós conseguirmos entender isso nas pessoas, vai ficar um pouco menos difícil de nós praticarmos a caridade para com essa pessoa. Porque aí a gente vai entender que aquela pessoa que está me causando um embaraço, um mal, enfim, um problema agora muito grande, está no estágio que eu me encontrava há algumas encarnações quando eu cometi os mesmos desatinos. Entendendo assim que a pessoa está na doença da ignorância, na moléstia da ignorância, e que eu trago essa chaga, essa ferida da dívida que eu contraí lá atrás, por isso que eu estou passando por isso. Então, a responsabilidade é minha de estar passando por isso, e a pessoa é tão ignorante quanto eu era quando cometi os desatinos. Portanto, vai ficar menos difícil eu entender que, tá, quando ela melhorar, ela não vai fazer isso. E se eu não tivesse plantado, eu não teria que estar colhendo. Dentro da família, dentro do hall de amigos, dentro do grupo, da bolha que eu vivo, com os inimigos ao meu redor. Né? Com as pessoas que não gostam de mim ao meu redor, apesar de ter à minha volta aqueles também que gostam muito de mim. Né? A Carmen Silva, em Esparços, ela disse: a felicidade é a única coisa que podemos dar sem a possuirmos. Olha que bonito. Né? E é uma verdade, né? A felicidade é a única coisa que podemos dar sem a possuirmos. Por mais que meu coração esteja triste, amargurado, apertado, amarrado, destruído, eu posso proporcionar a felicidade para outra pessoa. Se eu já entendi que é assim que deve ser. Se eu ainda sou egoísta, os meus sofrimentos vão doer tanto que eu vou ser incapaz de ver alguém feliz e achar que isso é bacana. Pode ver, é interessante isso. Quando nós estamos doentes da moléstia, da ignorância ou com a chaga da própria dívida, estamos sentindo muitas dores num momento difícil da nossa vida, quando a gente vê, principalmente aqueles que nos causaram problema, felizes, aquilo nos dá uma dor muito grande, um incômodo muito grande, e talvez nesse momento é que consigamos entender aquilo que o Kardec diz, que os espíritos atrasados, os espíritos obsessores, os espíritos endurecidos, sentem inveja dos espíritos felizes, porque isso os incomoda. E às vezes só lendo assim a gente não consiga entender. Fala, não, mas como que pode ser essa inveja? Nos vídeos da Gotas de Espiritismo a gente já explicou um pouquinho do que seria essa inveja, no que constituiria essa inveja, mas não custa a gente dar uma pincelada bastante rápida aqui também, que é justamente isso. Eu estou num sofrimento tão grande e aquele que me causou o sofrimento está feliz, está sorrindo, aquilo me incomoda de uma forma assim que eu não consigo compreender. Falar, eu estou aqui nesse sofrimento, estou aqui nessa situação e o outro está lá, belo e formoso. E aquilo nos incomoda de uma certa forma. Então você imagina o obsessor desencarnado, tendo sofrido na pele um monte de coisa que a gente fez para ele, e aí ele olha a gente com momentos felizes, com um teto sobre a cabeça, com comida no prato, com gente que gosta da gente ao nosso redor,
uma família talvez estruturada. E aí? Quanto que isso não lhe causa de dor? É essa inveja, é a essa inveja que Kardec se refere quando fala do sofrimento dos espíritos, porque a gente tem isso também encarnado. Aquela pessoa que nos fez mal, que está encarnada, que nos fez mal, se a gente vir essa pessoa bem, dá um negócio, uma revolta, uma coisa aqui dentro, que a gente nem sabe explicar. Inveja. Vamos lá. Vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o item é o item 25, a melancolia. Sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera de vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? E que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungindo ao corpo que lhe serve de prisão em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Vou ler de novo. Sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera de vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota jungido ao corpo que lhe serve de prisão em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não a busqueis nesse mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no concurso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos sobre vós, debaterem... vou ler de novo. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos de vossos encargos sobre vós, desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para suportar. Afrontai-os resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Geneve, Bordeaux. Que espetáculo, né? Que espetáculo. Sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido, preso ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Quando começa a cair sobre a nossa cabeça a colheita daquilo que a gente plantou, ou seja, a gente começa a pisar nos espinhos que a gente deixou pelo caminho quando veio, e agora, voltando, estamos descalços, pisando nesses espinhos. Poderíamos ter colocado apenas flores, mas colocamos espinhos, ou seja, cometemos erros. Então, quando nós começamos a colheita, a gente começa a achar que a vida é muito amarga mesmo. E aí a gente tem aquele
aquele pensamento tolo que acredito que muitos de nós, ou talvez todos nós já tivemos. Por que não acaba essa vida? Por que Deus não me leva de uma vez? Muitos até enveredam pelo suicídio. Mas não é esse o caminho, definitivamente. Claro que não é esse o caminho, definitivamente, a gente sabe disso, a gente já aprendeu sobre isso, mas dá um desânimo da gente, dá uma. Por que comigo? Se Deus me levasse, já estaria de bom tamanho, mas eu tenho uma missão aqui, que eu não sei se eu já cumpri. Eu tenho que desempenhar uma missão que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Quais são essas obrigações que Deus me confiou? Tem a ver com aquilo que eu sei fazer, com aquilo que eu tenho capacidade de fazer em favor das outras pessoas. Dedicando a família, é muito difícil dedicar a família. É fácil você dedicar a família em que são todos os membros, ou a grande maioria, ou aqueles que convivem, são espíritos afins, são espíritos que se gostavam antes dessa encarnação. Aí é relativamente fácil, embora haja as dificuldades normais de uma família. Mas e quando temos que conviver com aqueles cujos espinhos ainda continuam batendo com os meus? É uma missão. É uma missão. Duram pouco esses momentos difíceis e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Resista. Seja qual for a dificuldade que você esteja passando, resista. Esforce-se. Busque ajuda. Busque quem te ouça. Busque ajuda profissional. Busque entender que, como eu dizia agora há pouco, aquele ou aquela que está criando problemas para mim é um doente semelhante. Eu era doente quando cometi os mesmos desatinos e por isso estou passando por esse problema agora. Ninguém é inocente. Não somos inocentes. Estamos colhendo aquilo que a gente plantou. Estamos numa situação difícil porque criamos essa situação difícil. Estamos com problema porque criamos esse problema. E aquelas pessoas que são, por alguma razão, agentes dessa minha colheita, são tão ignorantes quanto eu era quando cometi os desatinos que eu estou colhendo agora. Se nós virmos assim, talvez fique um pouco mais fácil da gente entender, ou um pouco menos difícil a gente entender a situação do outro. É sensacional esse pedaço da melancolia. Se no curso desse degredo provação aqui na Terra, da nossa encarnação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, se cair o mundo na nossa cabeça de tanto problema, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai os resolutos, ou seja, luta contra. Seja resignado. Aquilo que a gente fala muito tempo. O que é ser resignado, segundo o Espiritismo? Não me revoltar contra Deus porque aquilo é responsabilidade minha. Aquilo é responsabilidade minha. Estou passando por aquilo porque fui eu que plantei. E lutar com todas as forças para sair daquela situação que eu me encontro. Olha que espetáculo que é isso. Então, se no curso desse degredo provação, na sua encarnação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai os resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Olha que espetáculo. E isso não é promessa, não é promessinha, não é algo que eu acredito, é fato. Muito diferente, né?
Muito diferente. François de Geneve, Bordeaux. Bom, é isso. Vamos fluidificar a água então. Não sou eu, então não adianta colocar o celular perto, ou, enfim, colocar a água do lado da televisão, se você estiver assistindo pelo YouTube na televisão. Não sou eu quem fluidifica a água. Quem fluidifica a água são os mentores que aí estão com você durante o Evangelho, conosco, né, durante o Evangelho no lar. E ao direcionar, não precisaria, tá? Mas é bom a gente ter uma fonte de pensamento. Você vai estender a mão e entender que nós estamos recebendo aqui pelo chakra coronário. A gente está recebendo aqui, está passando pelo nosso corpo e saindo pela nossa mão aqui e mudando as propriedades da água. É isso que vai acontecer agora. E já é a nossa prece final também. Tá bom? Então vamos lá. Elevemos o nosso pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos mentores, benfeitores espirituais, nosso guia espiritual, muito obrigado pela presença em meio a nós. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo, por essa oportunidade de sermos embaixada de uma das colônias espirituais. Agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós e pelo acréscimo de misericórdia de também, nesse momento, permitir que essa água seja fluidificada com os fluidos necessários para o refazimento do nosso perispírito, também para o refazimento do corpo, dentro da necessidade de cada um de nós. Permita, Senhor, que nesse momento nossas mãos possam ser o elo entre os fluidos benéficos emitidos pelos mentores e benfeitores espirituais até a água no recipiente que estamos direcionando. Sabedores, Senhor Jesus, de sua presença em meio a nós e principalmente de tudo isso já ter acontecido, de antemão já agradecemos do fundo do coração e que assim seja. É isso, meus amores. Tomar minha água. Até a próxima semana, se Deus quiser. Beijo pra você que fica. Tchau.